Olá senhores, bem-vindo ao canal. Mayra Card deu uma entrevista bombástica para ninguém menos que Léo Dias e deu declarações duras lá, principalmente quando ela foi perguntada se ela perdoaria alguma eventual traição do Primo Rico. Ela disse que não aceitaria de jeito nenhum, inclusive ela chegou a dizer que se um dia Primo Rico se atrever a fazer isso, ela pode fazer uma besteira com o Herbert Richa dele. Você perdoaria uma traição do Thiago Negro? Jamais. Tacaria fogo nele. não tacaria, né? Porque senão vai virar um corte, pelo amor de Deus. Maíra disse que tacaria fogo. Deus me livre. Mas um pedaço do membro, assim, eu acho que vale perder, né, Léo? Por que não? What? Não, eu não perdoaria. Eu falo, não? Jamais. Eu falo pra ele que Você não. fala explicitamente falo isso? Com todas as letras. Não existe concessão para isso. Mas eu mudei muito. Eu sempre fui o tipo de mulher que eu falava assim, se você me trair, um problema é seu, quem perde é você. Então eu não olhava a sua vida, eu não queria saber o que você estava fazendo da vida, era um problema seu, as suas amigas, eu deixava solto. E é isso. Agora, não. Primeiro porque eu entendi que se deixar solto, solto fica. E depois porque eu acho que quem ama cuida. A gente cuida daquilo que a gente ama. E hoje eu sou uma mulher ciumenta. Nunca fui. Hoje você é uma mulher ciumenta. Mas e com orgulho, assim, assumidamente ciumenta e com orgulho. Dá pra gente perceber como que Mayra Card mudou com o passar do tempo. Pra quem não sabe, ela já foi casada nada menos que 6 fucking vezes. E um desses casamentos foi com um rapaz chamado Arthur Aguiar, que é o pai da filhinha dela. E nessa época, a Mayra pensava diferente, não fazia tanta questão assim. Ela tinha a mente um pouco mais aberta nessa parte de relacionamento. Creio que nessa época ela não era religiosa, igual ela diz que é hoje em dia. E agora ela vem dar uma entrevista falando que caso o Primo Rico se atreva, ele corre o perigo de ser castrado, em outras palavras. Mas só reforçando aqui, ela falou brincando. Lógico que ela não faria um negócio desse de verdade. E tem outra, você acha que o Primo Rico ia atrair a Mayra Card? Sinceramente, senhores, não querendo desmerecer aqui, inclusive ele me parece ser uma pessoa bacana, menino bom, criado ao leite com pera, pelo menos essa é a impressão que eu tenho dele. Ele me parece ser um cara até um pouco retraído e tímido aí nessa parte dos relacionamentos. E essa questão dela falar que cortaria fora o negócio dele, caso um dia ele fizesse um negócio desse, levando em conta que ela já perdoou 16 traições do ex-marido. Se eu fosse o Primo Rico, eu iria exigir explicações. Pelo menos umas 3 traições o Primo Rico tem direito. Até porque isso não é justo. Como eu falei, a Mayra já teve os relacionamentos dela, 6 casamentos e alguns namorados, e isso não tem problema. Os relacionamentos que ela teve não quer dizer que a Mayra é uma pessoa ruim ou coisa parecida. Ela já é uma senhora experiente hoje em dia, vivida, já sabe o que ela quer pra vida. Mas Thiagão Negro, pelo contrário, não teve tantas experiências assim. Pelo que eu saiba, ele só teve um casamento, que foi aquele que Mayra Card supostamente meio que foi o pivô da separação, porque a ex-esposa do Primo Rico achou que seria uma boa ideia contratar a Mayra Card pra ser personal deles, e ele acabou casando com ela. Coisas do destino, né, senhores? Ele nem chegou a se casar com a outra senhora que ele se relacionava, foi ela que ajudou o Primo Rico a alcançar o grosso financeiro que Mayra Card compartilha com ele hoje em dia, mas eles são adultos, cada um sabe o que faz, e quando eles contrataram a Mayra Card pra ficar fazendo alongamentos na frente do Primo Rico, ele acabou não resistindo e ghost na ex-companheira. Mas como eu tava falando, ele teoricamente só teve 2 experiências. Eu acho que ele não tem o perfil, por exemplo, de quem costuma frequentar o Gordinhas Night Club. Você acha que o Primo Rico já foi em alguma casa de massagem? Eu não posso garantir nada, mas pelos trejeitos dele eu acho que não. Só se ele foi em alguma casa de massagem de luxo, onde os caras vão só pra ver e tomar um drink. Tem casa de massagem que é assim, o cara paga R$1.000 só pra entrar, e se quiser se relacionar com alguém lá é mais 1.000, e ir nesse tipo de ambiente. Apesar de ser uma experiência que eu não fico recomendando a ninguém, porque nem é saudável, mas pelo menos uma vezinha o cara tem que ir. E eventualmente enfrentar até alguma dona Ney de braço de merendeira lá, porque faz parte do desenvolvimento do homem isso aí. Acho que a vida vai ser um morango e toda vez vai se relacionar com senhoras bem afeiçoadas? Negativo. Vez ou outra o homem acaba cometendo esse tipo de deslize, paga pra se relacionar com uma pessoa que nem de graça, mas tô brincando. Na verdade, essas coisas que eu tô dizendo aqui diz mais respeito sobre mim do que sobre o Primo Rico, e
resumidamente aqui, senhores, pra não ficar enrolando, o Primo Rico me parece ser um menino bom, criado com a avó Miquenha, que não teve muitas experiências dessa aí que eu acabei de falar, e a Mayra Card, fazendo esse tipo de ameaça velada, tá privando o rapaz de, eventualmente, ele resolver dar uma de louco. Dá uma olhada nesse vídeo antigo aqui da Mayra Card, quando ela ainda tava se relacionando com Arthur Aguiar, que era o ex-marido. Você teme que o Arthur te traia novamente? Respondo. Responde? Oh, lógico. Jamais. Jamais. Decidida, forte. Primeiro, porque eu realmente acredito na transformação dele. E depois, porque eu não tenho que temer algo. Se ele trair, ele quem me perde. Tá tudo certo. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha, tá tudo bem. Aí, isso já faz alguns anos, e quando ela disse isso, o cara tava só na 6ª traição. Depois dessa entrevista, ainda teve mais 10 que a Mayra Card perdoou. Aí ela tava toda confiante, né? Jamais. Respeite. Só porque o cara traiu várias vezes, isso não quer dizer que ele vai continuar fazendo isso infinitamente. Tudo tem limite, né, senhores? Quando deu a 16ª amante, ela falou, chega, pelo amor de Deus. Mesmo ela dando essa entrevista aí, na época, toda confiante, batendo no peito, falando que jamais isso ia acontecer de novo, ela ainda foi bastante paciente. Já com o Primo Rico, o tratamento é completamente diferente e eu exijo explicações. Esse Arthur Aguiar aí já se relacionou com várias, senhores. Acho que o cara chegou uma hora que pegou até nojo. Sabe quando o cara não faz nem questão mais? Se aparecesse alguma era dentro, mas ele não fazia muita questão. Teve até uma pessoa muito atenciosa que fez até um pequeno compilado de algumas amantes que esse rapaz teve naquela época. A internet não perdoa e resolveu lembrar todos os casos amorosos de Arthur. Gente, sabia que ele ficou com a Pérola e com a Lua ao mesmo tempo? É, gente, depois ele só ficou com a Lua, mas traiu a Lua com a Alice. A Alice ele traiu com a Giovanna Lancelotti. A Giovanna Lancelotti ele traiu com a Bruna Marquezine. Depois ele deixou a Bruna, ficou com a Camila. Traiu a Camila, gente, aqui ó, com Mai. Deixou da Mai, gente, e ficou com a Mayra Card. E traiu Mayra Card com a Arícia e mais 15 mulheres. Gente, sinceramente, vocês acham que esse moço ainda vai mudar? Gente do céu. Vai sim. Respondendo a pergunta dessa senhora aí, o cara atualmente encontrou Jesus também, assim como Mayra Card, e chega, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta também, né? Você viu que teve um momento da vida do cara que ele traía as amantes com outras amantes. O cara não tinha a menor consideração, senhores. O que esse rapaz bagunçou com a futura esposa da rapaziada não é brincadeira. Enquanto esse cara tava traindo uma amante em cima da outra, eu tava pagando pra me relacionar com um braço de Merendovskis. E se tudo isso que tá acontecendo não é justo com o Primo Rico, imagina comigo então, senhores. E isso aí é só uma fração das donzelas que esse cara já se relacionou. Com certeza ele mesmo já perdeu as contas e observando essa situação a gente começa a perceber que a conta não bate. É por isso que o Desbeiçadas Night Club fica 24 horas por dia aberto, 7 dias por semana. É porque enquanto tem um cara ensalsichando 20 e 30 simultaneamente, tem vários outros homens que não conseguem se relacionar, pelo menos com pessoas minimamente apresentáveis, e a única saída que resta é encher o bolso da braço de merendeira lá de dinheiro. Mas tudo bem, pelo menos Primo Rico já foi avisado, ele que nem ousa pensar no negócio desse, que a Mayra Card, mesmo falando brincando aí e tudo, mas deixou bem claro que se ele der uma dessa, ela pode dar um fim na ferramenta dele. E se pra ele tá bom assim, quem somos nós pra criticar, né? Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha justo essa ameaça que Mayra Card fez com o próprio marido. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Trolhas Chagas Masters, ex-esposa que perdoou várias traições da fera enjaulada, mas agora que tá se relacionando com o menino bom, já ameaçou de cortar até o Herbert e Richard dele fora, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!